Quem me acompanha aqui há mais tempo sabe que eu não sou muito de entrar em polêmica, porém tem hora que passa do ponto. E já que passou do ponto, tá na hora da gente trazer algumas verdades aqui. Eu vou trazer algumas situações do campeonato e vou perguntar onde estavam as pessoas que falaram que Edinaldo é Vitória, que o Vitória está sendo beneficiado, inclusive gente grande, como o próprio Craque Neto, falando besteira. A gente vai falar sobre isso daqui. Se você já tá aqui no canto, aperta no gostei, manda pra galera, compartilha. Falta só 12 pra gente bater 77.500. Antes de mais nada, eu quero ressaltar que contra o Fluminense, de fato, pra mim, o segundo não foi pênalti, apesar de ter o contato, então pra mim não foi pênalti. E no primeiro vai errou, porque no primeiro é interpretativo. Tem o toque em William Oliveira e você interpreta se a força é suficiente ou não. Se ele caiu depois porque ele queria prosseguir na jogada, ou se ele caiu depois pra cavar o pênalti. Se é interpretativo, o VAR não tem que ser chamado. Então, teria que manter a marcação do campo, independente do árbitro marcar o pênalti ou não. O segundo, para mim, mesmo com o contato em Mateuzinho, não foi pênalti, mas existe o debate porque o contato tem sim e o VAR pausa a câmera no ponto de contato, tá? Então, só para deixar claro, não é porque eu sou Vitória que para mim é tudo pênalti pro Vitória. Não é isso. Porque imagino eu que esse vídeo pode furar a bolha. O grande problema é que tem muita gente falando besteira e eu faço questão aqui de lembrar algumas situações do campeonato. E eu não vou trazer aqui situações interpretativas. Eu sei que a torcida do Vitória vai falar do lance de Yuri Alberto contra Alepo, na Arena Itaquera. Eu sei que vão falar da expulsão de Wagner Leonardo contra o São Paulo, mas todos esses dão margem para interpretação. E eu não vou dar o gostinho para a galera de fora, para ter essa margem de interpretação, para falar que a gente foi beneficiado ou que a gente não foi prejudicado. Aqui eu só vou trazer os lances claros. Antes de mais nada, eu quero lembrar que este vídeo tem oferecimento da Volt, tamo junto. A Volt, inclusive, tá com a Volt Lifestyle, que são peças além do futebol, tá? Tem vários modelos diferentes. Vou deixar o link na descrição e no comentário fixado. Com o cupom Vitória10, você tem 10% de desconto, tá? Eu não vou dar o gostinho para essa galera, então eu já vou começar mostrando que o Vitória esse ano, inclusive, já representou contra a arbitragem contra o Botafogo em um pênalti claro de Bruno Vini, em que o VAR nem foi chamado. Deixa eu colocar aqui para vocês o lance. O VAR nem foi chamado aqui, galera. É um vídeo, inclusive, do próprio canto rubro-negro, em que Bruno Vini sofre a carga, é segurado e obviamente sofre o pênalti. Neste ângulo fica muito claro. Então, primeiro ponto, a gente já tem aqui um lance em que o Vitória foi prejudicado, em que o VAR poderia ter chamado. Alguém falou que Edinaldo é Vitória? Alguém largou essa palhaçada de que Edinaldo é Vitória? Mas vamos lá. Depois disso, a gente teve o Vitória e Cruzeiro, e é interessante que muito se lembra de um lance capital, que foi o lance na mão, e é verdade, e foi muito mão, pra mim foi um dos piores erros do campeonato. Só que o gol de Alejandro acaba sendo mal anulado, e eu vou trazer aqui pra vocês, por um motivo simples. Ele faz o gol. Cadê o lance do gol aqui? Ó. Ele faz o gol e o árbitro dá o pênalti. O grande problema é que se a gente volta no próprio Campeonato Brasileiro, a gente vai ver que o Cuiabá foi prejudicado em um lance exatamente assim. O Cuiabá faz o gol, o árbitro dá o pênalti, só que aí o VAR checa, e no que o VAR checa que não foi pênalti. E aí o Cuiabá não teve o pênalti e não teve o gol. Pense aí, se o gol de Alejandro é anulado como foi, e o VAR checa para não dar o pênalti, o Vitória teria sido prejudicado. Foi um erro que passou despercebido, porque acabou sendo gol de pênalti, mas foi um erro. Só para deixar claro aqui, foi um erro, tá? E a gente tem, obviamente, o maior erro do campeonato. E calma que eu vou trazer mais situações aqui, tá? A gente tem, obviamente, o maior erro do campeonato, sem a menor dúvida, que foi Vitória e Cruzeiro, quando o jogador do Cruzeiro domina a bola com o braço. Alguém falou aqui que Edinaldo é Vitória? Nesse lance absurdo em que ele domina a bola com o braço. Alguém falou que tem que ter cuidado com o Vitória, né, Neto? Falando merda, porque você é corintiano e você tá com receio de pegar o Vitória no Barradão, tá brigando contra o Vitória, o Corinthians não consegue desgarrar, apesar de ser um bom time. Vai ter Vitória e Corinthians no Barradão, o Corinthians pode ganhar, pode ser empate, Vitória pode ganhar, é um jogo aberto e o Corinthians tem um bom time em cima. Mas você tá falando merda porque você tá com medo, porque o Vitória tá brigando e esse resultado de Vitória e Fluminense influenciou diretamente o Corinthians, que voltou pra zona de rebaixamento até aquele momento, depois ganhou do Cuiabá e saiu. Então você que tá com medo falando merda, não vem com seu H pra cima da gente não, porque a gente sabe o motivo que você tá falando isso. Eu vou colocar seu vídeo aqui, faço questão de colocar. Aí eu pergunto, alguém falou aqui que Edinaldo é Vitória? Alguém falou aqui pra tomar cuidado com Vitória no Barradão? Eu tenho que ser justo. As mídias de todo o país ressaltaram o absurdo que foi esse lance de fato. Tenho que ser justo, não teve ninguém falando que não foi, salvo outra mídia cruzeirense, mas aí
Paciência, sempre vai ter um fora da curva. Eu vou trazer outros lances aqui, desta vez, mais uma vez, pouco comentado, de Matheus Ponte contra o Vitória, para deixar bem claro que ele deveria ter sido expulso. E os lances não só são suficientes para você ver que ele merecia o segundo amarelo contra o Botafogo no Barradão, como logo depois, se você pesquisar aí o lance a lance, ou se você tiver acesso para reassistir ao jogo, você vai ver que ele foi substituído. A não expulsão foi tão evidente que ele foi substituído. Até o próprio treinador do Botafogo percebeu que ele deveria ter sido expulso e trocou o cara. Primeiro amarelo aqui, tá? De Matheus Ponte, ele acaba tomando. E aí depois a gente tem o próprio Matheus Ponte fazendo outra falta. E depois de fazer essa falta, ele não toma o amarelo e ele não dá amarelo e logo na sequência Matheus Ponte é substituído. Porque o próprio treinador do Botafogo viu que ele deveria ter tomado o segundo amarelo nesse lance aqui, que é muito claro, muito evidente. E o árbitro pipoca. O árbitro não dá o segundo amarelo. Vamos voltar? O árbitro literalmente aqui pipocou. E mais uma vez, não tô falando que o Botafogo ganhou por causa disso. Não, o Botafogo ganhou porque é um time melhor que o Vitória. Pelo amor de Deus. Isso é evidente, lógico e claro. Mas alguém aqui falou pra tomar cuidado no Barradão com Vitória? Alguém aqui falou que Edinaldo é Vitória? E ele rindo. Alguém aqui falou que o Vitória tinha sido prejudicado. É interessante porque tirando o lance contra o Cruzeiro, fica cada vez mais claro que realmente é a gente com a gente mesmo. Que ninguém vai lutar com a gente não. Que se precisar juntar todo mundo pra criar uma narrativa, vai juntar. E o que pra mim fica mais evidente dessa palhaçada de ficar falando que Edinaldo é torcedor do Vitória, por isso que o Vitória é beneficiado, é que quando erraram, e pra mim de fato erraram, pra mim não foi pênalti, tá? No segundo lance do Fluminense. Quando erraram contra o Fluminense, eles afastaram os árbitros, porque contra o Fluminense, beleza. Porém, aí eu te pergunto, você que fica falando besteira na internet, independente do time que você torce, fica falando merda do Vitória. O árbitro do VAR de Vitória e Cruzeiro foi Daniel Nobre Bins. Você sabia que o VAR de Vitória e Cruzeiro, que foi Daniel Nobre Bins, não só não foi afastado, apesar do erro crasso, do erro absurdo, como foi escalado, exatamente, foi escalado para ser o VAR de Galo e Vitória na Série A. E seu Marcelo de Lima Henrique, que foi o árbitro de campo, também não foi afastado, seguiu a vida normalmente. Qual o recado que passa? Pô, contra o Fluminense você não pode errar, hein? Mas contra o Vitória, no erro absurdo, não, aí você continua apitando na poeira baixa e tá de boa. Então eu fiz esse vídeo aqui porque tem algumas coisas que a gente não pode deixar passar, porque a gente começa a ver uma coisa chamada bola de neve. A gente começa a ver uma bola de neve de Neto falando besteira, de torcedores de outros times falando besteira. E repito, você reclamar que não foi pênalti é justo, pra mim também não foi pênalti. Só que essa narrativa, principalmente agora no final do campeonato, não vai colar e o Canto tá aqui pra mostrar que sim, de fato, a gente foi ajudado de certa forma contra o Fluminense, porque pra mim não foi pênalti. E pra não ser injusto contra o Palmeiras, no meu modo de ver, tem um lance interpretativo no segundo gol do Vitória que Richard Rios sobe, acho que Felipe Machado sobe com o braço e poderia sim ter sido anulado do segundo gol do Vitória, que não mudaria nada, acabaria 1-0 pro Vitória, mas eu tenho que ser justo aqui. Porém, mesmo mostrando todos esses fatos pra vocês, eu tenho que ouvir essa besteira aqui, ó. Eu ainda sou obrigado a ouvir essa besteira aqui de Neto, que é corintiano e tá falando besteira. Vamos mostrar o lance do Vitória, que por sinal, o presidente da CBF, 25 anos presidente da Federação. Aí eu tenho que, depois de mostrar todos os fatos, porque nada aqui é interpretativo, né, do que eu mostrei. Mostrar todos os fatos, ainda sou obrigado a um cara que tem um alcance nacional, que é um cara, um comunicólogo muito bom, que eu respeito muito, mas ainda sou obrigado a ouvir esse tipo de merda aí, esse tipo de besteira, desculpa xingamento, se é que merda é xingamento, enfim, tem galera que não gosta, né? Vitória não tem nada a ver com isso, o presidente do Vitória, jogadores... O jogador não tem nada a ver com isso, torcida, mas eu vou falar. Ou seja, não tem nada a ver com isso. Sabe o que é que ele falou aqui? O que ele falou é o clássico, ó, com todo respeito. Quando você fala com todo respeito, a tendência de você faltar com respeito é muito grande. Foi o que ele fez aqui. Não, o Vitória não tem nada a ver, o presidente, a torcida, mas eu vou falar que o Vitória é beneficiado por Edinaldo. Não tem nada a ver, mas eu vou falar. Foi isso que ele fez. Essa palhaçada. Torcida, que Deus abençoe todo mundo aí. Mas pô, vocês estão de brincadeira. O que eles fizeram no jogo contra o Fluminense é uma catástrofe para aquilo que se pensa de honestidade. De lisura. Qual é a lisura? Eu não vou ser leviano aqui. Eu não sei se Neto falou contra o Cruzeiro. Não sei se ele falou, tá? Mas, com certeza, a carta Edinaldo não foi levantada. Vamos lá, esse é o lance. Meu Deus, que vergonha. Que vergonha falar isso, Sálvio. Pra não ser injusto, se você sabe aí nos comentários se Neto comentou aquela mão do Cruzeiro ou não, deixa aí nos comentários pra não ser injusto, como eu tô falando aqui. E ele falou também contra o Cruzeiro que era um absurdo, beleza. Mas a carta Edinaldo não foi levantada, né? Absurdo, Neto. Primeiro que teve um pênalti no William Oliveira antes, e aí o árbitro com convicção marcou pênalti pro Vitória. Porque é interpretativo, amigo. Aí o VAR
recomendou revisão e ele foi lá, olhou no monitor e viu a besteira que ele fez. Flávio Souza O VAR não tinha que ter chamado, é lance interpretativo, amigo. de São Paulo. Aí ele anulou o pênalti. Porque o contato existe. A partir do momento que o contato existe, é interpretativo. E a prova que é interpretativa é o lance de Yuri Alberto contra o Vitória, que o VAR chamou e o árbitro deu amarelo. O VAR chamou pra expulsar, mas o árbitro deu amarelo porque é interpretativo. Porque Yuri acerta a bola, pega no joelho de Lepo, não pega com sola, mas tem uma força desproporcional e fica interpretativo. Pênalti. E esse pênalti é um erro grave. O VAR tinha que intervir. Ô Neto, esse árbitro, ele foi punido na primeira rodada, naquele Vasco e Flamengo, Vasco e Grêmio. Lembra aquela mão que o Renato reclamou? Ele foi punido, foi para treinamento, voltou e a CBF ontem puniu ele de novo. Isso não é pênalti nunca, Neto. Veloso. No final do jogo. Veloso. Nada. Isso é um absurdo, gente. Nada a ser marcado, impressionante. Hein? Você arrebenta com o Fluminense, que ainda corre risco. Rodado, hein? Ah! Porque ninguém arrebentou com Vitória, não. Cuidado com Vitória, hein, Corinthians? Ah, pelo amor de Deus, né? Vai procurar o que fazer, irmão. Tem jogo lá, hein? Juventude, Tem jogo lá contra o Vitória. Grêmio. Aí já estão criando uma narrativa. A partir de um erro que eu considero de fato um erro, já estão criando uma narrativa que se espalha pelo Brasil e a gente começa a sair do time que foi atrapalhado, como eu mostrei aqui em alguns lances. Olha que teve mais, mas eu só trouxe os lances claros. Para o time que é beneficiado no Barradão, pô. Bragantino. Cuidado, hein, Bragantino. Mandaram o Pedro Caixinha embora. Cuidado, hein. Cuidado, eu não sei quantos jogos o Vitória tem lá no Barradão. Vê pra mim, Ricardinho, quais são os enfrentamentos que o Vitória tem aí. Corinthians lá. Não, eu sei, mas quais os enfrentamentos? Pra você ver como os caras estão tão enviesados. Porque assim, eu posso ser enviesado aqui. Aqui o nome do cara é Canto Rubro Negro. Os caras estão no dono da bola. Tudo bem que é de São Paulo, mas aqui eu posso ser enviesado, os caras lá em tese não deveriam. A prova, deixa eu até voltar. A prova que os caras não estão preocupados com o campeonato, estão preocupados com o Corinthians, é esse trecho aqui, ó. Esse trecho aqui deixa muito claro, ó. Quais são os enfrentamentos que o Vitória tem aí? Corinthians, que é o que interessa. Os outros, não. Mas é o que interessa. Eles tentam disfarçar, mas o que interessa é o Corinthians. Não, eu sei, mas quais os E ele repete, Corinthians lá, que é o que interessa pra eles. enfrentamentos? O Corinthians joga lá. Souza. Pra mim, esse é pior ainda do que o do lance do Flamengo. O lance do Flamengo ainda o menino bota o pé na frente, aí tem um contato, se você for pro VAR ali ainda você pode interpretar dessa forma, mas esse aí não tem nem toque nenhum. Tô com você, Souza. Isso é E o mais Manuel, hein? Absurdo. E o Manuel, que ele sai jogando, hein, Manuel? Gosta de ser pra caramba. Não sai jogando, zagueirão que sai jogando desse jeito. Dá um bico, dá. Não, absurdo. Absurdo. Isso é pior que o pênalti do Flamengo. É pior. Não O é? Lima Pior. chega, coloca o pé Pior. e não tem nada faltoso e o VAR não corrigir esse erro absurdo. Ele Vamos lá procura agora. falta. Desculpa, Souza. Ele procura falta, o jogador do Vitória. Tá de brincadeira. Sabe nem o nome. Sacou? Não sabe nem o nome. Agora, pra falar de Edinaldo, né? Pra falar do Barradão. Aí sabe, mas não sabe nem o nome do melhor jogador do Vitória. Do melhor não, mas dos melhores jogadores do Vitória. Dos melhores top 8, top 10 meias do campeonato nesse retorno. Não sabe nem o nome. Coloca agora Não sabe nem quem é. Aí como é que eu vou levar a sério um negócio desse? o pênalti que deram e que o VAR tirou do árbitro. Salve, por favor. Ah, olha aí. Cadê o pênalti? Esse é o lance. Ah, esse aí é o lance? Esse é o Tá lance. 1 metro do lance. Olha lá. Tá 1 Que metro. vergonha. E sabe o que ele falou? Bate no pé dele. Tem um contato mínimo. Tem Mas tem um contato. contato, mas Vocês vão brigar com a imagem? ele cai muito Pô, depois. mas isso aí não é nada. Isso é verdade, cai muito depois. Aí o VAR recomendou, aí ele foi lá, realmente, mais absurdo, Neto. Dá uma olhada a posição do árbitro, olha onde Não, ele tá. tá 1 metro. Olha o posicionamento Como do chama esse Flávio- cara aí? Flávio Souza. Ô, Flávio Souza, parabéns, hein? Que legal, que árbitro que você é, hein? Parabéns. Não Olha sei a onde você distância tá que dá. agora, se você tá trabalhando, aonde você tá. Que vergonha, irmão. Que vergonha. Aí o VAR te chama e tira o pênalti. Você brinca, você foi afastado. Que vergonha, irmão. E aí? O que acontece, Neto, é o seguinte, o árbitro de futebol brasileiro não entende de bola, não entende de jogo, não sabe o que é um contato físico. No pênalti marcado, o VAR tinha que corrigir também. O Lima vai lá, não tem nenhum contato. Não, aí você tá de sacanagem. Você, inclusive, não viu o lance no VAR em que o VAR pausa no contato. O contato existe, a gente pode debater se é pra pênalti, se o contato é pra, de fato, marcar falta ou não. A gente pode debater isso. Mas não tem contato, é sacanagem. Os caras não sabem do que estão falando, porra. No jogador do Fluminense, aos 40. Claro que tem contato, irmão. Para o negócio aqui, pra mim, mesmo com contato, não foi pênalti. Mas, porra, os caras não sabem o que estão falando, velho. É inacreditável. Deus me perdoe, mas tá difícil, velho. 5 do segundo tempo é decidir no rebaixamento, Neto. É decidir no rebaixamento com interferência da arbitragem. Cara, olha só.
É, porque contra o Vitória não teve. Ó, o que fizeram pro Juventude, mandaram o Jair Ventura embora. Absurdo esse do Juventude da SJD contra o Palmeiras. Absurdo. Foi bom pro Vitória e tal, mas eu não posso deixar de falar aqui. Absurdo. É um absurdo aquele negócio do sistema de Nenê. Absurdo. Absurdo, absurdo. Hora e perdeu 2 pontos. E expulsão do Nenê. Expulsão do Nenê é absurdo. Tá doido. Aí você pega agora o Vitória nessa parada aí. Quais os jogos que o Vitória tem em casa? Dos 7, Corinthians, Grêmio e Fortaleza. Fique esperto, hein? Ainda tem que ouvir isso. Então, Corinthians, Bragantino, Juventude, o Vitória cai. O Vitória cai. Beleza, aí é a opinião dele. Opinião dele. Sabe qual é o grande problema? É que nada disso aí me surpreende. Rapaz, não tem jeito. É nós por nós mesmos. Só que aqui a gente não vai deixar reverberar esse tipo de palhaçada. Porque isso é uma palhaçada. Isso é o torcedor Neto falando corintiano. Isso é o torcedor, tá? A gente não vai deixar reverberar essa palhaçada, porque isso começa a tomar proporção. Eu trouxe alguns lances, eu poderia até ter pego mais lances, mas eu trouxe só os lances claros. Porque os outros que são interpretativos ainda podem aumentar a lista em que a gente foi atrapalhado. Como, por exemplo, quando o Alejandro fez o gol contra o Botafogo, que falam que Wagner teve o contato no goleiro do Botafogo, John, a galera falou que qualquer toque no goleiro é pra parar o lance. Deu 2 semanas. O Corinthians pegou o Juventude de Itaquera pela Copa do Brasil. Zé Marcos subiu com o Hugo Souza. Subiu junto com o Hugo Souza. Tocou em Hugo Souza, mas tocou na bola e fez o gol. E valeu. E o VAR validou. Mas eu não quero trazer esses lances aqui porque trazem interpretação. Você quer ver outro? Se você não tá com nada pra fazer aí. Olha o áudio do VAR de Vitória e Juventude. Vitória e Juventude. O árbitro de campo, quando o Carlos Eduardo sofre o pênalti pelo goleiro do Juventude, ele chega falando, não foi nada. Pra mim dobrou o joelho. Pode procurar o áudio. É porque eu não tive tempo de repercutir isso, porque também o pênalti acabou sendo marcado no final das contas. Mas o fato é que aqui no canto eu peço pra você espalhar muito esse vídeo, mandar pra galera, divulgar bastante, pra furar a bolha. Porque essa palhaçada não vai acontecer. A gente sabe contra quem a gente tá brigando e nada disso aí me surpreende, tá? Mas a gente não pode deixar que se crie essa história de que o Vitória é beneficiado no Barradão. Pra mim, de fato, não foi pênalti pro Fluminense, mas os caras não sabiam nem do que estavam falando. Então aqui não vai rolar, tá? Aqui não. Aqui a gente vai brigar até o final pelo que é certo, como eu tô admitindo aqui, que pra mim não foi pênalti. Mas o certo é o certo. E a gente não vai deixar a galera de fora ficar falando merda, tá? Se você gostou, comente aí, quero saber sua opinião, deixa o like, manda pra galera, enfim. Lembrando que o Vitória Premia é patrocinador do Canto Rubro Negro, 100% regularizado, você concorre a R$100 mil na conta, com apenas 0,05 centavos cada título. E claro, se você quiser continuar ajudando o Canto Rubro Negro, o Pix é viagensdocanto@gmail.com, você ajuda demais, tá? É isso, galera, eu fico um pouco exaltado, porque a gente não pode deixar isso acontecer, tá? Tamo junto, um abraço, valeu, fui!